O mercado brasileiro parece que entrou num clima de otimismo total. A bolsa bateu recorde em janeiro de 2026, passando dos 177 mil pontos. A gente vê um fluxo de capital estrangeiro entrando como nunca, e já tem gente falando em 250 mil pontos ainda este ano. Mas aí fica aquela pergunta, né? Com essa alta toda, a bolsa ficou cara? Será que agora é hora de ter mais cautela? Essa é a percepção geral, sem dúvida. É o que está na manchete. Mas, assim, quando a gente olha os dados mais a fundo, a história é um pouco diferente. A euforia parece estar mais no preço do que na participação real dos investidores. Por exemplo, a alocação de fundos locais em ações, que é um ótimo termômetro, né? Ainda está num patamar bem baixo, coisa de 9%. Só 9%? Nossa, eu jurava que estaria muito mais alto com a bolsa nas máximas. Qual que seria um nível, assim, de euforia de verdade? Exato, essa é a questão. Em picos de mercado, que a gente já viu em outros ciclos, esse percentual passou de 22%. Ou seja, o dinheiro grande, o dinheiro local, ainda está mais assistindo do que jogando. E tem outro dado que confirma isso. O volume diário de negociação está quase na metade do que a gente vê em períodos de mercado realmente aquecido. A festa parece animada, mas os convidados principais ainda não chegaram. Ok, isso muda tudo. A história que os números contam é bem diferente da sensação que a gente tem. Então, se o dinheiro dos fundos ainda não entrou com força e o volume está baixo, o que essa alta toda significa? Parece mais uma recuperação do que uma bolha, né? Acho que a gente podia organizar a conversa assim. Primeiro, entender se o mercado está caro mesmo ou se só voltou ao normal. Depois, olhar para onde estão as oportunidades, principalmente nessas empresas que prometem dividendos altos. E, por fim, pegar um caso bem específico, um que pareça até contraditório, para a gente entender os riscos por trás dos números. Perfeito. E esse primeiro ponto sobre o mercado estar caro é a chave de tudo. O que aconteceu não foi o mercado ficar caro. Na verdade, ele só deixou de ser absurdamente barato. Ele simplesmente voltou para sua média histórica de preço sobre lucro. Mas essa volta à média não ignora um pouco o risco fiscal do Brasil? Muita gente diria que o nosso normal deveria se negociar com um desconto maior, né? Historicamente, o Brasil sempre tem um prêmio de risco. É uma ótima provocação. E sim, o Brasil negocia e sempre vai negociar com um prêmio de risco. A questão não é se o risco existe, é o tamanho do desconto. O que a gente viu nos últimos anos foi um pessimismo tão grande que o desconto ficou desproporcional. As empresas tinham lucros recordes e o preço na bolsa não refletia isso. O mercado precificava um desastre. Essa alta recente só corrigiu parte desse exagero. Para a gente chegar em níveis de euforia de verdade, os preços ainda teriam que subir, no mínimo, mais uns 50%. Entendi. Então, o cenário geral parece ter mais espaço para crescer do que as manchetes sugerem. Com isso em mente, para onde os investidores estão olhando? O material que a gente analisou destacam as empresas cíclicas com projeções bem altas de dividendos para 2026. Sim, o foco em renda passiva continua muito forte. E a lista que a gente tem é um bom retrato disso. Tem umas projeções que realmente chamam a atenção. A Minerva, por exemplo, do setor de alimentos, tem projeção de pagar até 16% em dividendos. 16% na Minerva? Peraí, isso parece bom demais para ser verdade. Onde está a pegadinha? É algo pontual ou isso é sustentável? É um bom ponto para desconfiar. Ninguém paga 16% sem risco. No caso da Minerva e de frigoríficos em geral, o resultado depende totalmente do ciclo da commodity. Nesse caso, o preço do boi. A projeção está baseada no momento ótimo do ciclo, com custo baixo e demanda alta. O problema é que esses ciclos viram. O risco aqui não é a empresa ser ruim, é essa projeção de 2026 não se repetir em 2027. É um dividendo de momento, não um dividendo perene, sabe? Faz todo sentido. É um dividendo para pegar a onda certa. E na lista, logo depois, vem a Petrobras, com uma projeção entre 10% e 14%. Uma faixa bem ampla. O que define se vai ser mais perto de 10 ou de 14? É só o petróleo ou a política pesa mais? São os dois, mas eu colocaria um terceiro fator aí, o plano de investimentos da empresa, o CAPEX. Um cenário com petróleo em alta, governo deixando a empresa seguir a política de preços e um CAPEX controlado, aí a gente vai para o topo da faixa, perto dos 14%.
Agora, se o barril cai, se tem interferência política ou se a empresa resolve acelerar muito os investimentos, o dividendo vai para o piso, perto dos 10%. Sendo realista, um patamar recorrente para a Petrobras seria algo entre 10% e 12%. O que, vamos combinar, ainda é espetacular para uma empresa desse tamanho. Certo. A lista segue com a Allos, projetando entre 11% e 12%. Esse nome talvez não seja tão conhecido. De onde vem tanto dividendo? Allos é resultado da cisão da Aliança e Sonai, uma gigante de shoppings. A tese aqui é de uma empresa que gera muito caixa, ela tem contratos de aluguel longos, uma operação madura. Com a economia melhor, a vacância cai, os aluguéis sobem e o dinheiro sobra para o acionista. É um caso mais focado no mercado interno, menos volátil que commodity. E fechando os exemplos, tem a Vale com uma faixa de 7% a 10%. Aqui eu vejo uma armadilha clássica. Quem olha só esse número hoje, com a ação perto de R$ 80, talvez não ache tão bom. Mas a história muda completamente para quem comprou essa mesma ação a R$ 50 há um tempo, não é? Muda radicalmente. E essa é a armadilha de olhar só o dividendo yield do dia, que usa o preço de hoje. Quem comprou Vale a R$ 50 não só teve um ganho de capital de mais de 60%. Essa pessoa travou o que a gente chama de dividendo yield on cost, ou seja, o rendimento sobre o custo original. O dividendo em reais por ação é o mesmo para todo mundo, mas para esse investidor que pagou 50, o retorno percentual é muito, mas muito maior que os 7 ou 10% de hoje. Esse ponto é crucial. A pessoa pode olhar a projeção, achar que o dividendo caiu e vender um ativo excelente, sem perceber que a situação dela é outra. Precisamente. Isso me lembra de um erro que eu vi muita gente cometer. Lembro de gente vendendo ações de grandes bancos em 2018 porque o yield tinha caído para 4%. Elas não pararam para fazer a conta de que, sobre o preço que pagaram anos antes, o yield on cost dela já era de 15%, 20%. Trocaram uma máquina de gerar caixa por uma aposta da moda. Focar no número errado leva a decisões muito ruins. O preço que se paga é determinante. E falando em risco, naquela lista um nome me chamou a atenção pelo motivo oposto. PetroRecôncavo. Projeção de dividendo de até 13%, com a ação despencando quase 70% da máxima. Como é que essas duas coisas coexistem? Parece uma contradição. Isso é uma oportunidade ou uma cilada? É um caso muito bom para a gente analisar. Primeiro é importante diferenciar. PetroRecôncavo é uma empresa privada com 25 anos de história. Ela atua em campos terrestres, revitalizando áreas que muitas vezes foram da Petrobras. É uma operação de nicho, completamente diferente. Ok, o modelo é outro. Mas o que sustenta a tese de investimento mesmo com essa queda brutal? Tem que ter algum ponto positivo. Tem sim. O principal é a saúde financeira da dívida. A alavancagem está controlada, mas o ponto-chave mesmo é o cronograma de pagamentos. A empresa vai passar 2026 e quase todo 2027 sem precisar fazer pagamentos relevantes da dívida. Isso dá um alívio de caixa gigantesco. Ter essa folga na dívida é uma vantagem, claro. Mas não paga as contas para sempre. Se a operação não gerar caixa, isso só adia o problema, certo? Exatamente. É uma condição necessária, mas não suficiente. A segunda parte do argumento positivo é o histórico. Apesar dos problemas, a empresa já mostrou que quer remunerar o sócio. A média de proventos dos últimos 5 anos é de quase 13%. Isso mostra que, quando o caixa aparece, a gestão distribui. Mas, como você disse, o caixa precisa aparecer. E é aí que mora o problema. Então vamos direto ao ponto. Uma queda de 70% não vem do nada. Onde está o defeito na máquina? O defeito está na atividade principal, a produção de petróleo. A questão central, o que destruiu a confiança do mercado, foi a falha da empresa em entregar o crescimento que ela mesma prometeu. A gente viu uma análise da Genial Investimentos que deixa isso claríssimo. A expectativa era de 37 mil barris por dia. A realidade de 2025 foi de 26 mil. Peraí, de 37 mil projetados para 26 mil entregues. Isso é um desvio de quase 30%. Não é um ajuste, é um erro de planejamento fundamental.
Qual a justificativa para um erro desse tamanho? A empresa aponta desafios operacionais, atrasos em licenças, dificuldades de infraestrutura, mas, para o mercado, o motivo importa menos que a consequência. E a consequência é que a empresa está, na prática, uns 3 anos atrasada no seu plano. E isso contamina tudo. Aquele dividendo alto que chamou atenção, por exemplo, foi um pagamento extraordinário, não recorrente. Diferente da Petrobras, a PetroRecôncavo não tem uma política de dividendos clara, fica a critério da gestão. A previsibilidade vai a zero. E como as grandes analistas, os bancos de investimento estão vendo a empresa agora? Rebaixou a recomendação de neutro direto para venda. O preço-alvo deles é de R$ 9,50 e a justificativa é exatamente essa. O fluxo de caixa vai continuar pressionado pela produção fraca. E, para completar o cenário, parece que tiveram umas movimentações internas que não ajudam, né? Exato. É um dado que o investidor atento sempre olha. Em dezembro de 2025, teve uma venda relevante, de quase R$ 200 mil em ações pela própria diretoria. O valor não é gigante, mas o sinal é péssimo. Quando a própria gestão, que tem a melhor informação, está vendendo, o mercado lê isso como um voto de desconfiança. Então, juntando as peças, gestão vendendo, Goldman Sachs recomendando venda e produção muito abaixo do prometido. Aquele dividendo alto parece mais um canto da sereia nesse cenário, né? Uma isca. Como a gente classifica um investimento desses? No final das contas, comparar a Petrobras com PetroRecôncavo não faz muito sentido. São esportes diferentes. A Petrobras joga o campeonato mundial, com escala, tecnologia, previsibilidade. A PetroRecôncavo hoje está, digamos, na segunda divisão, lutando para consertar a operação e provar que consegue executar o plano. Por isso, ela deve ser classificada como uma aposta de alto risco, uma aposta na virada operacional. Uma aposta, não um investimento fundamentalista. Precisamente. Para um especialista do setor que acompanha de perto e entende os detalhes técnicos, talvez faça sentido alocar uma parte pequena, e o reforço, pequena, de um portfólio diversificado. Mas seria um erro enorme considerá-la um investimento seguro só por causa da projeção de dividendo. O risco aqui é gigante. Fica muito claro. Recapitulando então, a gente começou vendo que o mercado como um todo talvez não esteja tão esticado quanto parece. Depois, vimos a importância de olhar o yield on cost, o preço que se pagou, em vez de se guiar só pela projeção do dia. E fechamos com o caso da PetroRecôncavo, que é um exemplo perfeito de como um dividendo projetado alto pode mascarar riscos operacionais muito sérios. Exato. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão estratégica importante. O que é mais valioso para o investidor de longo prazo? É a busca por um dividendo percentual altíssimo hoje, mesmo que venha de uma operação arriscada e imprevisível? Ou é a parceria com empresas de altíssima qualidade, com resultados consistentes, mesmo que o dividendo atual pareça menor? A discussão de hoje mostra que o número do dividendo, isoladamente, conta só uma parte bem pequena da história completa. Olha, o nosso assunto hoje é a PetroRecôncavo, uma empresa cujas ações caíram quase 70% desde o pico histórico e que hoje estão ali sendo negociadas na casa dos R$ 10. Pois é. E a pergunta que não quer calar é, com um preço tão baixo e um dividendo projetado que pode chegar a 13%, a gente está diante de uma oportunidade de risco-retorno que vale a pena? Ou os problemas operacionais que não acabam nunca fazem dela uma aposta perigosa demais? Eu vou defender o primeiro ponto. Para mim, essa queda tão expressiva quando a gente olha a saúde financeira da empresa pode sim ter criado um ponto de entrada bem atrativo. E, do meu lado, eu vou argumentar que não adianta olhar só o potencial, sabe? Os riscos na operação são tão grandes, mas tão grandes, que eles simplesmente anulam qualquer chance de ganho. Olha, na minha visão, o mercado está reagindo de um jeito um pouco exagerado. Quando vejo uma ação apanhar tanto assim, a primeira coisa que eu faço é olhar a saúde financeira. E é aí que a história fica interessante. Essa cotação perto de R$ 10 já precifica todo o pessimismo do mundo, sendo que tem analista projetando o preço teto de até R$ 19.
A empresa tem uma alavancagem baixa, ou seja, pouca dívida, e o cronograma dessa dívida é confortável, sem grandes pagamentos em 2026 e 2027. O dividendo, que pode chegar a 13%, é, assim, a cereja do bolo para quem topa o risco. Mas aí é que tá, focar no dividendo me parece um equívoco. O que a gente vê na PetroRecôncavo não é um problema temporário, é um padrão. Ela se tornou, como dizem por aí, a empresa do quase. Ela quase atinge a meta de produção, quase estabelece uma política de dividendos e para o investidor quase não gera retorno, gera frustração. O ponto central é a incapacidade de entregar o que foi prometido. A produção média em 2025 foi de 26 mil barris por dia. A expectativa era 37 mil. É um atraso de quase 3 anos no cronograma. E sem uma política de dividendos clara, diferente da Petrobras, o pagamento futuro é uma incógnita total. Ok, a questão da produção é real. Ninguém aqui nega isso. Mas a que preço? A ação já foi punida por isso e muito. Para mim, comprar nesse nível de pessimismo numa empresa com ativos reais e com a dívida controlada é exatamente onde mora o potencial de um retorno muito acima da média. É uma estratégia de risco? Claro que é, mas com fundamentos que a sustentam. Então, mas aí é que mora o perigo do que o mercado chama de armadilha de valor, né? É quando uma ação parece barata, mas na verdade o preço só está caindo porque os fundamentos da empresa estão piorando. A produção não só ficou abaixo da meta, como está em queda desde o primeiro trimestre de 2025. E assim, se a situação financeira é tão sólida e o futuro tão promissor, como você me explica a própria diretoria ter vendido ações em dezembro? O que eles sabem que o mercado ainda não percebeu? Recomendações de analistas como essa do Goldman Sachs e até movimentos da diretoria podem refletir o sentimento do momento, sabe? O ruído de curto prazo. O investidor que faz a própria análise precisa olhar a estrutura. A capacidade de pagamento da empresa existe, a dívida está equacionada, isso dá um fôlego para a empresa arrumar a casa na operação sem aquela pressão de credores batendo na porta, entende? Mais que fôlego, o fluxo de caixa livre, que no fim do dia é o que realmente paga dívida e dividendos, está pressionado e caindo desde 2024. Contar com dividendos sem uma política clara e com caixa abertado, isso é especulação, não é investimento. Não dá para ignorar um rebaixamento de um banco relevante e principalmente a venda de ações por quem está dentro da empresa. Se os gestores estão saindo, o investidor de fora deveria pensar 2, 3 vezes antes de entrar. Certo. Para resumir o meu ponto, então, a PetroRecôncavo é inegavelmente um ativo de alto risco, não há dúvida. Contudo, para um investidor com o perfil adequado e dentro de uma estratégia diversificada, o preço deprimido e a estrutura de capital sólida podem sim configurar uma aposta calculada com um potencial de valorização que não se encontra em qualquer lugar. E para mim os problemas operacionais crônicos, a falta de previsibilidade e esses sinais de alerta, muito claros, da gestão, tornam o investimento arriscado demais. Existem alternativas mais seguras, mais eficientes no setor, como a própria Petrobras, que não exigem do investidor um nível de risco tão elevado para um retorno que é tão incerto. Essa nossa troca de ideias sobre a PetroRecôncavo ilustra bem um dilema clássico do investidor, né? Saber diferenciar uma oportunidade que está genuinamente subvalorizada de uma empresa com problemas que são fundamentais. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.